Que a paz do Mestre Jesus se faça presente nos nossos corações hoje e sempre. Nós fazemos parte do Instituto Espírita Semeadores da Fé, também fazemos parte do Centro Espírita O Nosso Lar. Então trazemos um abraço fraterno de ambas as instituições. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a nova era, o papel do espírita nesse contexto. E é fato que nós vivemos no mundo de provas e expiações e estamos passando já há algum tempo por um processo de transformação, processo este que ficou conhecido como sendo a grande transição planetária. E neste processo de transformação, os espíritos renitentes, rebeldes, violentos, não mais reencarnarão no planeta. Isso para não comprometer o programa de evolução que foi traçado para a Terra. E então esses espíritos serão substituídos por outros que possam contribuir com a paz, com a fraternidade e com o amor. Estamos, na verdade, no alvorecer de uma nova era. E nesta época de mudanças, Deus está fazendo, na verdade, um convite a nós. Um convite para que possamos refletir acerca da nossa existência, acerca do que nós estamos fazendo, acerca do que é preciso fazer. Claro que estaremos cercados por muitos eventos que trarão dores, que trarão prejuízos materiais principalmente, mas tudo isso faz parte do processo que nós estamos vivendo. A dor, ela estará presente porque ela é uma mestra na nossa vida. Então, a dor vai estar sempre nos ensinando. É, na verdade, a justiça divina que vai estar alcançando a todos nós. Muitos espíritos superiores vindos de outras dimensões estão mergulhando aqui no nosso planeta através da reencarnação. E eles estão reencarnando para contribuir com esta grande mudança. E estão trabalhando muito para alterarem a psicosfera da Terra. E essa psicosfera, ela precisa ser alterada para que o trabalho de implantação do bem, para que o trabalho de implantação do reino de Deus realmente seja facilitado. Então, nós vamos estar nos deparando, logicamente, com muita destruição, com muitas mortes coletivas, com muitas dores, mas tudo isso faz parte desta nova era que já iniciou. Estamos inseridos nesta lei de destruição, mas o Livro dos Espíritos nos diz que é preciso que tudo se destrua para que possa regenerar-se, ou seja, se nós queremos algo regenerado, renovado, transformado, então precisamos passar pela destruição. Então estaremos inseridos nessa lei de destruição, mas também estaremos inseridos na lei de conservação. Porque Deus criou a lei de conservação para que a destruição somente aconteça no momento oportuno, no momento correto, ela não seja antecipada. Porque se não fosse a lei de conservação, então, quando estivéssemos diante de qualquer dor, de qualquer dificuldade grandiosa das nossas provações e expiações, então nós iríamos retroceder, né? Nós iríamos desistir da caminhada, da luta que é necessária. Então, Deus criou a lei de conservação para que a destruição não seja antecipada, só aconteça no momento correto, no momento oportuno. Então, estaremos ora inseridos na destruição, ora inseridos na conservação, porque também nisso Deus criou um ponto de equilíbrio, como criou em tudo. E à medida que nós vamos evoluindo, vamos nos melhorando, progredindo, vamos nos distanciando da destruição. Então, essas destruições, elas costumam dizimar homens bons e homens maus. E aí nós perguntamos se não haveria injustiça nisso, porque se o pensamento é transformar a Terra para um planeta melhor e com essa transformação, lógico, muitas mortes coletivas, elas estão acontecendo e irão acontecer, porque é necessário dizimar parte da população da Terra para esse processo de renovação. Então não haveria injustiça que Deus, junto com os maus, leve também os bons?
Mas isso não cabe a nós julgar, porque quem somos nós para julgarmos os desígnios divinos? Quem sabe se Deus, levando os bons, não estará poupando esses homens de males muito maiores lá na frente. Então, uma coisa nós precisamos ter a certeza de que Deus faz sempre o melhor por todos nós, muito embora muitas vezes nós não tenhamos a capacidade de alcançar esta mensagem, de alcançar este entendimento, mas com toda certeza Deus está sempre fazendo o melhor por nós. O que acontece é que nós nos impressionamos demais com essas perdas que julgamos serem muito significativas. Nós estamos muito presos ainda às questões materiais, à vida material, que é importante, que nós precisamos conservar. A vida, afinal de contas, é o maior presente que Deus nos deu para que possamos crescer, aprender, evoluir. Só que não podemos dar uma importância demasiada à vida física, porque a vida física ela é apenas uma passagem. Nós estamos apenas utilizando o nosso corpo físico como sendo um uniforme, um instrumento de trabalho para crescimento. Então, por isso que os espíritos costumam assemelhar ou comparar Deus a um grande general. Um general quando está numa guerra. O general, quando está na guerra, ele não está preocupado com o uniforme dos soldados, se o uniforme está sujo, se está rasgado, porque o mais importante é a vida do soldado e não a roupa do soldado. O uniforme é apenas uma roupagem que pode ser substituída no momento oportuno. Assim mesmo é Deus diante de um grande flagelo, diante de um evento que dizima milhares de vidas. Deus não está demasiadamente preocupado com a nossa existência física, com a nossa vida material. Claro que existe uma importância nisso, como falamos, mas Deus está muito mais preocupado e interessado com o espírito que nós somos, o espírito imortal que nós somos. Então, Deus ele é comparado a esse general porque assim como o general não se preocupa com o uniforme, as vestes do seu soldado, Deus também não se preocupa com o nosso corpo físico, que também é apenas uma vestimenta. E que em novas oportunidades nós estaremos utilizando novas vestimentas, né? Quando estivermos participando de uma nova reencarnação. Mas a humanidade, apesar de se alarmar e ficar desesperada muitas vezes com todos esses acontecimentos, ela sempre trouxe a ideia de fim de mundo. Então isso não é novo na história da humanidade. Consta, por exemplo, nos evangelhos de Marcos e Mateus, que se levantará nação contra nação, reino contra reino, e que haverá muita morte, muita fome, haverá muita guerra, e que isso será apenas o início de todas as dores. Na Bíblia também consta o histórico de uma guerra, de uma grande batalha em Apocalipse, que é a batalha de Armagedon. E nos traz a Bíblia que Jesus estará conduzindo um grande batalhão, um batalhão de trabalhadores do bem que lutarão contra os inimigos de Deus. Então, se nós trouxermos para a atualidade, mais para a atualidade, vamos ver que também estivemos e estamos envolvidos em muitos acontecimentos, tanto de natureza natural mesmo, da própria natureza, que são as manifestações da natureza, quando nós temos aqueles grandes flagelos naturais, como também outros eventos, como por exemplo a guerra, que acaba dizimando várias vidas, né? A gente vai encontrar muitas mortes coletivas. O último e um dos maiores eventos naturais que nós vivenciamos foi um ocorrido em 2004, que foi o grande tsunami do Oceano Índico, e o tsunami ele provocou ondas enormes, gigantescas, com mais de 30 metros de altura e ceifou mais de 230 mil vidas.
Então foi com toda certeza um dos eventos mais mortais da história da humanidade. E isso a gente falando de evento natural, né? Uma manifestação da natureza. Então, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, faz uma abordagem em cima desse grande tsunami do Oceano Índico, e ele traz isso no livro Transição Planetária. Então, nesse livro, Transição Planetária, o senhor Manuel Filomeno de Miranda, ele diz que a Terra está passando por um grande processo de transformação, e nós sabemos que de fato está. E que tem contado com a colaboração de entidades muito iluminadas, e isso porque os mundos são solidários entre si. Então, os espíritos que habitam mundos superiores, eles vêm sempre em socorro de ajudar espíritos que estejam habitando mundos inferiores. E diz ainda, Manuel Filomeno de Miranda, que não é a primeira vez que a Terra recebe esse tipo de ajuda, né, de espíritos muito mais evoluídos. E a exemplo disso, ele cita os exilados de Capela. Edgar Armand, no livro Os Exilados de Capela, que é obtido através de registros mediúnicos, ele diz que a Terra, certa época, recebeu muitos espíritos que migraram de um planeta pertencente à estrela Capela, uma estrela que é infinitas vezes maior do que o nosso Sol, da constelação de Cocheiro, e que quando esses exilados eles chegaram aqui na Terra, a Terra já estava habitada, mas estava habitada por espíritos ainda muito embrutecidos, muito selvagens. E aí, eles sendo muito mais evoluídos, não é, do que os habitantes da Terra, puderam contribuir com o avanço, não só intelectual, mas também moral. E esses exilados, eles receberam o nome de raça adâmica. Então, essa raça adâmica, quando chegou aqui na Terra, pôde trazer grandes contribuições na área da tecnologia, das ciências, das artes, da cultura. Eles fizeram a descoberta dos metais e a utilização dos metais. Bom, foram inúmeras as contribuições, sendo que essas contribuições elas foram muito mais na área da inteligência do que da moralidade. Isso porque esses exilados de Capela, né, essa raça adâmica, veio degradado de um outro planeta, um planeta muito mais evoluído do que o nosso, e eles vieram degradados de lá para cá porque eles perderam o direito de continuarem habitando esse planeta que eles habitavam. Isso porque eles não conseguiram alcançar o nível de moralidade que esse planeta já estava alcançando, e aí, para não comprometer o progresso desse planeta, eles foram degradados para planetas menos evoluídos, e no caso a Terra foi um dos planetas que recebeu essa ajuda e essa contribuição. Aí o que acontece? O Manuel Filomeno de Miranda novamente traz notícias sobre esse processo de transformação ou de transição planetária. Ele fez essa abordagem em cima do grande tsunami, né, de 2004, no livro Transição Planetária, e agora ele traz novas notícias acerca desse processo de transformação, novamente através da psicografia de senhor Divaldo Pereira Franco. É a mais nova obra de Divaldo Pereira Franco, chamado de No Rumo do Mundo de Regeneração. Só que, ao invés de fazer uma abordagem sobre um evento natural, como foi o caso de transição planetária, ele fez uma abordagem em cima da pandemia do novo coronavírus. E ele diz categoricamente, já nas primeiras páginas do livro, que o planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Vejam que isso é muito sério. O planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Aí ele nos diz que a providência divina, ela, na verdade, planejou a reencarnação de muitos espíritos evoluídos, reencarnarem para alavancarem o progresso da Terra, mas que as vozes e as atitudes desses espíritos, elas não foram suficientes para cessar a força do mal.
Então, como não foram suficientes para cessar a força do mal, para fazer com que o homem pudesse mudar de atitude, mudar de pensamentos, né? Se melhorar como um todo. Então, como isso não foi suficiente, Deus, ou a justiça divina, julgou que deveria fazer algo para acelerar esse progresso, acelerar esse processo de transformação. E foi aí que surgiu esse coronavírus, né? A princípio, nos diz Manuel Filomeno de Miranda, pensou-se numa terceira guerra mundial. Mas, ao invés da terceira guerra mundial, surgiu então o vírus com poder letal tanto quanto o de uma guerra. E aí, apesar de muitas vezes nós entrarmos no desespero, porque nós vamos ver muitas vezes esses acontecimentos como sendo uma prova da negação da bondade de Deus, quando na verdade não é. Isso não é prova da negação da bondade de Deus. Deus é infinitamente bom. É porque nós não conseguimos realmente entender os desígnios divinos, mas num processo como esse da pandemia, onde nós só enxergamos dor, só enxergamos morte, só enxergamos prejuízos, Deus consegue enxergar progresso. Então, Manuel Filomeno de Miranda atesta nessa sua obra que a humanidade ela foi poupada de séculos de sofrimento com esta pandemia. Então, vejamos que existe também o lado bom, né? Como em tudo. Então, nós apenas conseguimos visualizar o lado negativo, mas existe o lado bom. Então, Deus está enxergando esse lado bom e está permitindo que nós possamos progredir. Estamos sendo poupados de sofrimento, porque ele diz que estamos sendo poupados de séculos de sofrimento para frente e que estamos, nesses poucos anos, evoluindo, aprendendo e crescendo o que nós levaríamos séculos para conseguir. Então, apesar da justiça divina possuir vários mecanismos para promover a Terra a um nível superior de evolução, sem dor, mas infelizmente ainda não faz. Mas não faz não porque não queira, não faz porque nós não estamos ainda habilitados a aprendermos sem experimentarmos a dor. E aí Manuel Filomeno de Miranda diz assim: quer uma prova de que a humanidade realmente não está habilitada a passar por um processo de evolução sem experimentar a dor? É só nós observarmos o desrespeito à natureza. Então, nós observamos que, de fato, temos devastado, acabado com a mãe natureza. E aí vem o vírus e nos faz um convite para que nós possamos nos isolar, né? Quando foi no início da pandemia, acho que todos lembram, nós tivemos que ficar nos nossos lares. O trabalho era realizado em casa, os estudos eram realizados em casa, então fomos convidados ao isolamento, ao confinamento. E durante esse tempo que nós ficamos confinados, a natureza pôde respirar, porque os níveis de poluição durante esse período de confinamento diminuiu drasticamente, então a natureza pôde se regenerar. Então olha aí um lado bom daquilo que nós só enxergamos o lado ruim. Então, a natureza pôde se recompor durante esse período. Uma outra coisa muito positiva da pandemia, nós fomos convidados a voltarmos ao nosso aconchego familiar. Então, passamos novamente a buscar os valores que estavam esquecidos, os valores de família que estavam esquecidos. Mas como tivemos que conviver mais de perto e num tempo praticamente integral com os nossos familiares, então nós resgatamos muitos valores que estavam esquecidos. Outro exemplo que nos traz Manuel Filomeno de Miranda, as constantes emissões de ondas de ódio. Então, essas emissões de ondas de ódio, elas têm contribuído com muitos males, e um desses males é a guerra. Mas, logicamente, existem muitos outros, as doenças, tudo que a gente imaginar de negativo e ruim, essas emissões de ódio, elas têm contribuído. E aí chega o vírus
E novamente nos convida a uma mudança de hábito, onde passamos a, por exemplo, orar com muita frequência. Então, nunca o mundo orou tanto como durante esse processo de pandemia. Lembro muito bem que os grupos determinavam um horário para fazerem uma corrente de oração, independentemente de religião. Eram espíritas, porque eu conheço muitos grupos também de outras religiões que estavam fazendo a mesma coisa. Então eram grupos de espíritas, de protestantes, de católicos, todos buscando o mesmo objetivo. Nunca se orou tanto. Que coisa maravilhosa. Então, através dessas orações, nós podemos contribuir com a mudança de psicosfera. Então, essas constantes emissões de ódio, elas foram bloqueadas com as orações que foram realizadas. Então, nós tivemos a capacidade de mudar, alterar o padrão vibratório da Terra. Que coisa boa! E isso nós não focamos, né? Não focamos nesses pontos positivos. Outra coisa que Manuel Filomeno de Miranda nos chama a atenção, a degradação moral, principalmente no que diz respeito aos nossos jovens, porque, segundo Manuel Filomeno de Miranda, os jovens, em nome da cultura, da diversão, da arte, têm realizado verdadeiros bacanais. E isso é degradação moral. E isso tem feito com que esses níveis de degradação tenha alcançado um nível insustentável, insuportável. E aí a pandemia vem para alterar tudo isso. Então, isso é a prova de que nós não estamos ainda habilitados à mudança, à transformação, a esse processo de melhoria, sem experimentarmos a dor, sem termos que passar pela dificuldade, sem ter que passar pela provação. É preciso, faz parte. Daí, Manuel Filomeno de Miranda dizer que ninguém conseguirá fugir do determinismo do sofrimento. Porque mesmo aqueles que não precisem experimentar o sofrimento, mas esses experimentarão esse sofrimento por solidariedade e compaixão àqueles irmãos que muito sofrem. Então, a única coisa, ou uma das coisas que nós precisamos focar neste contexto todo de mudança, neste alvorecer de uma era que chegou, é que Deus está nos dando oportunidades para que nós possamos nos melhorar. Aliás, Deus sempre nos proporciona oportunidades, novas chances, segundas chances. E nós podemos comparar a bondade, a generosidade de Deus com um pai que era fazendeiro, um homem muito rico, fazendeiro, que trabalhou muito durante a vida toda para angariar muitos bens, para dar uma vida de conforto aos filhos, à esposa. E ele não teve filhos, ele teve um único filho, mas ficou viúvo muito cedo e com um único filho que não queria nada com a vida, o pai se preocupava muito, trabalhava muito, conquistou muitos bens e vivia sempre aconselhando esse filho para que ele desse um norte à sua vida, para que ele pudesse levar à frente os seus estudos, pudesse levar à frente os próprios negócios do pai. E por mais conselhos que o pai desse, entrava por um ouvido, saía pelo outro, ele vivia rodeado de amigos, de mulheres, pagando farras e mais farras, e o pai dizia que no dia que ele não tivesse mais dinheiro, os amigos e as mulheres o abandonariam. E ele não estava nem aí, ele não acreditava na verdade no que o pai falava. E chegou um certo dia que o pai construiu um pequeno celeiro lá nos fundos da fazenda, e quando chegou no final da tarde, ele chamou o filho para ir lá no celeiro. E quando chegou no celeiro, eles entraram, ele mandou construir dentro do celeiro uma forca com uma plaquinha do lado da forca que dizia: "Eu nunca ouvi os conselhos do meu pai". E aí ele disse: "Bom, meu filho, eu já estou ficando velho e nesses dias eu vou morrer, e quando eu morrer você vai herdar tudo que eu construí. Agora eu quero que você me faça uma promessa. Quero que você me prometa que se você perder tudo que eu deixei para você, você vai utilizar esta forca
para dar fim à sua vida. E o filho achou aquilo uma coisa absurda. Ele disse que jamais, pensou consigo mesmo, né, que jamais faria algo parecido. Mas, para não contrariar o velho pai, ele concordou que se realmente desse tudo errado, ele utilizaria a forca. E os anos passaram, o pai ainda viveu algum tempo, mas, como era esperado, morreu. E também, como era esperado, o filho herdou tudo e começou a fazer maus negócios. Começou a ter que vender tudo, se desfazer de tudo, deu muitas farras, gastou muito dinheiro desnecessariamente e, de repente, viu-se sem mais nada. Teve realmente que se desfazer de todos os bens. Os amigos, logicamente, como o pai havia dito, todos lhe abandonaram. As mulheres abandonaram também. E ele agora, sem mais nada, sem lugar nem para onde morar, sem lugar nem tinha lugar onde morar, sem ninguém por perto, começou a chorar. Então ele chorou, um pranto desesperado e de repente ele levantou os olhos vermelhos e levantou o rosto e avistou o celeiro lá longe. E aí ele foi até o celeiro. Quando chega lá, que olha para a forca e para a placa e lembra do velho pai, aí ele novamente entra em choro convulsivo e pensa consigo mesmo: bom, eu nada mais tenho a fazer. Acho que vou seguir os conselhos do meu pai. Eu vou utilizar essa forca, porque pelo menos uma vez na vida eu vou dar orgulho a ele, vou fazer o que ele me pediu. E aí ele subiu no banquinho, que já estava lá à espera, colocou a corda no pescoço e atirou-se no ar. E a corda rompeu, né? Na verdade não foi a corda que rompeu, o que rompeu foi a forca. A forca era oca e com o peso dele rompeu facilmente. E junto com a forca, caiu em cima dele a forca, a corda, e junto com isso caíram algumas pedras, diamantes, esmeraldas, muito ouro. E junto com tudo isso, com esse tesouro, um bilhete. E quando ele abre o bilhete, diz no bilhete: esta é a sua segunda chance. Eu o amo muito, seu pai. Então, vejamos. Este pai é um homem comum como nós somos, cheio de imperfeições, mas trabalhou e teve cuidado, zelo, amor suficiente para se preocupar com o bem-estar do filho no futuro e programou, providenciou tudo para que ele pudesse ter uma segunda oportunidade, uma nova chance. Agora imaginemos Deus, que é só amor, que é só bondade. Imagina Deus o que não vai fazer para nos dar segundas chances, para nos dar novas oportunidades. Agora, nós precisamos saber fazer uso dessa segunda, terceira, quarta, 10ª, milésima oportunidade. Mas o que acontece? Muitos não aproveitam. Muitos ainda permanecem no mesmo estado de emoção negativa, ainda permanecem no mesmo primitivismo. E o que vai acontecer? Esses que não mudam, eles vão ser recambiados para mundos primitivos. Se não vão continuar, não vão ter condições de continuar com este programa evolutivo da Terra, vão ser recambiados para mundos primitivos, onde a densidade vibratória vai ser compatível com a moralidade deles. Então, é preciso que nós possamos, nesta mudança toda, nesta era que surge, fazermos o nosso papel, contribuirmos, fazermos todo o bem que esteja ao nosso alcance. E aí nós perguntamos: qual é o papel do espírita nesse novo contexto? Qual é o nosso papel? Porque nós aprendemos tanto, né? Já nos foi dado tanto. E nós sabemos que a quem muito é dado, com toda certeza, muito é cobrado. Então, nesse novo contexto, nessa era que já iniciou, neste alvorecer, qual seria o nosso papel? Nós, com toda certeza, temos a doutrina espírita que vai ser para nós como sendo a bengala, o instrumento, é o apoio, né? O Consolador prometido vai ser de fato o suporte
para o espírita dedicado a contribuir com essa transformação. Claro que nós vamos ser muitas vezes ridicularizados, né? Porque os insensatos, eles vão se sentir talvez ameaçados, incomodados com o comportamento reto que nós vamos assumir, que os verdadeiros cristãos vão assumir. Mas nós não estaremos sozinhos. Nós não estaremos sozinhos, estaremos contando com a espiritualidade amiga, estaremos contando com o alto sempre, mas é preciso que nós queiramos fazer parte de todo esse processo de mudança. Então, necessário se faz que nós possamos dar a nossa parcela. E o que é que nós podemos fazer? Algumas ações simples, consideradas simples, como por exemplo, estimular a unificação do movimento espírita, considerando que todas as casas elas sejam irmãs, como se não, porque todas fazem parte de uma grandiosa família. Então, nós precisamos estimular esta unificação. Nós precisamos distribuir essa informação onde nós chegarmos, né? Levar que de fato fazemos parte de uma grande família. E isso não só entre as casas espíritas, mas é muito interessante que também possamos espalhar isso nas outras religiões também, principalmente quando nós buscamos um objetivo único. Então vamos nos unir como uma grande família, principalmente quando estamos buscando um objetivo único, que é ajudar o outro. Por exemplo, quando acontece uma grande catástrofe, nós nos juntamos, né? Normalmente vemos que todo mundo se torna solidário. Então, nós nos unimos na dor para ajudar o nosso irmão. O interessante seria que nós também nos uníssemos sem que precisasse acontecer a tragédia. Então, o interessante seria fazermos o bem sem termos que experimentar o mal. Hoje nós fazemos o bem sim, mas primeiro nós experimentamos o mal. E aí fica o convite para que o espírita ele possa disseminar esta união, porque a união ela sempre fez a força e vai continuar sempre fazendo. É preciso que o espírita ele estimule e dissemine isso. Uma outra coisa, é muito interessante que o espírita ele divulgue as obras da doutrina espírita. A codificação, vemos lamentavelmente que são muitos os espíritas que não têm o hábito de estudar, né? Mas é preciso desenvolver esse hábito dentro das instituições, é preciso levar o hábito da boa leitura para as nossas casas, realizarmos o evangelho no lar dentro das nossas casas. Então, é muito interessante, né? Que nós possamos nos instruir. Kardec disse, espíritas amai-vos, esse é o primeiro mandamento. Espíritas instruí-vos, esse o segundo. Então, além do amor, entra como dever também a instrução. Uma outra coisa muito importante para esse processo de transformação é que o espírita não ajude ou não divulgue fatos negativos. Nós vemos que os fatos negativos, eles se repercutem, né? Se movimentam aí com muita velocidade, aumentam e se disseminam com muita velocidade. Então, o espírita que está comprometido em colaborar com esse processo de mudança, ele precisa frear essa força do mal, frear esse noticiário negativo e, ao contrário, falar do bem, falar do amor, sempre falar do amor, né? Divulgando campanhas com temáticas como em defesa da vida, viver em família, como a cultura da paz. Então, o espírita tem que buscar isso durante todos os dias de sua vida. Nós sabemos que existe hoje o mês de setembro, né, que é considerado o mês amarelo, e onde existe toda aquela campanha de conscientização, de preservação à vida contra o suicídio, mas nós não temos que ter essa preocupação apenas no mês de setembro. Isso é uma preocupação diária. Então, diariamente, né, semanalmente, as casas elas precisam divulgar a importância dessa necessidade de defender a vida. Porque o espírita, ele tem
a certeza de que é um espírito imortal, de que a vida continua, né? Porque muitos dos suicidas, eles colocam fim à vida acreditando que ali tudo vai se acabar, quando na verdade é um grande engano. Mas o espírita, ele tem convicção da eternidade, né? Ele tem convicção da imortalidade da alma. Então, ele, mais do que ninguém, deve divulgar a necessidade de defender a vida, tanto quanto falar da família, né? Da vida em família, da família espiritual e também da corporal, porque muitos são aqueles que não entendem, como nós entendemos, que estamos convivendo não só com os nossos amigos, com os espíritos que nos são simpáticos, que nos são afins, não é? As famílias hoje, elas unem também os espíritos antipáticos, aqueles que vêm para resgate. E é por isso que muitas vezes nós vemos dentro dos lares pais e filhos que vivem em verdadeira guerra, mães que não conseguem amar as suas filhas, marido e mulher que não conseguem se entender. E aquele que não é espírita não vai conseguir compreender o porquê de tudo isso. Mas nós temos esse conhecimento e precisamos levar esse conhecimento onde nós chegarmos. Essa é a contribuição que nós podemos dar, é uma das contribuições que nós precisamos dar. Falar da paz. Falamos tanto da paz, queremos um mundo melhor, mas será que querer um mundo melhor seria esperar pela transformação, a melhora do outro? Ou seria começar esta transformação em nós mesmos? Então, a paz que nós buscamos no mundo ou buscamos no outro, ela deve começar dentro de nós. E o espírita, ele deve levar isso, né? Ele deve buscar, não só exercitar, mas também divulgar isso. Vivenciar também a questão da reforma, a reforma íntima. Algo dificílimo que nós sabemos, né? Mas a cada dia subir um pouquinho, né? O degrau evolutivo e cada dia domar uma má inclinação, se trabalhar nesse sentido, porque nós também costumamos julgar muito o outro, né? Apontar muito o defeito do outro e não apontar o nosso próprio defeito. Então, é preciso sermos muito mais tolerantes com o outro e muito mais severos conosco mesmos. E uma das formas de começarmos com o pé direito, fazendo a coisa correta, é realizarmos a tão necessária reforma íntima. Então, meus queridos, nós estamos, de fato, no alvorecer de uma nova era. E o espírita dedicado em colaborar com esse processo de transformação que a Terra está passando para tornar-se um mundo de regeneração, esse espírita, ele pode ser comparado ao semeador. Nesta parábola, Jesus conta que um homem dedicado ao plantio, ele pôs-se a semear, jogar muitas sementes e que essas sementes elas caíram em diversos solos. Elas caíram à beira do caminho, caíram em terreno pedregoso, caíram entre os espinhos e que finalmente caíram no bom terreno. E essas que caíram em bom terreno, elas deram frutos, sendo umas que renderam 100, outras 60 e outros 30 por 1. Então o espírita que está inserido nesse novo contexto, ele vai se assemelhar a este semeador, trabalhando, jogando as sementes do bem, a semente do amor, a semente da fraternidade, que com toda certeza vai cair no bom solo e que vai dar frutos. E esses frutos também renderão 100, outros 60 e outros 30 por 1. Então é muito oportuno que nós possamos fazer uma pergunta a nós mesmos, no finalzinho agora deste trabalho. Nos terrenos que nós estamos atirando as sementes que nós estamos atirando, em que terreno elas estão caindo? As sementes de Jesus que nós estamos atirando, em que solo do nosso coração elas estão caindo? Vou repetir a pergunta. As sementes de Jesus que nós estamos atirando, ou jogando, ou plantando, em que solo dos nossos corações
Elas estão caindo. Então façamos essa pergunta a nós mesmos. Façamos a nossa parte. Que possamos, como espíritas que somos, contribuir com este processo de mudança, contribuir com esta nova era que já começou. Paz e luz a todos. Deixo um grande abraço fraterno e deixo também o meu agradecimento pelo convite desta casa para que nós pudéssemos conversar. Paz e luz a todos.